DPU afirma que Dom Pedro III violou a Constituição em ação contra Talhaferro. Episódio número 1000 de violação da Constituição, né? Não muda nada. A DPU pediu anulação imediata da decisão de Dom Pedro III, que determinou que a instituição assuma a defesa do Talhaferro, que responde à ação penal sobre vazar conversas entre o gabinete, né? Aplicado no TSE. De acordo com a DPU, Dom Pedro III descumpriu artigos da Constituição e do Código de Processo Penal que garantem o direito de Talhaferro se manifestar sobre a escolha de novos defensores de sua confiança antes da nomeação do órgão. E aí apontam o que todo mundo que está fora do país relata, né? Cadê a carta rogatória lá para me intimar? A gente seguir os trâmites corretos. A petição da Defensoria alega que a nomeação sumária sem autorização do acusado não encontra amparo no texto legal. A nulidade daí é decorrente, é absoluta. Aí cita lá os pontos. No caso concreto, etapas essenciais previstas no artigo 265, parágrafo 3 do Código de Processo Penal não foram observadas. O acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor, não houve qualquer tentativa de localizá-lo para fins de comunicação processal sob a ausência de patronos na audiência e não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico. Manda lá, cara, uma carta rogatória, intima o cara direito. Aí corta de novo pro Brasil, Senado, Alessandro Vieira. Lacrou com aquele relatório final da CPI do crime organizado e deixou os ministros putos. Gilmar Mendes, ele já tinha dito que iria cobrar da PGR e agora tomou ação formal. Entra com ação contra o relator da CPI do crime organizado. Alessandro Vieira pediu indiciamento de ministro do Supremo e do PGR no relatório rejeitado pelo colegiado. Aí André Sadi, já mostra aqui o desenrolar ainda no final do dia de ontem. Senador Alessandro Vieira pede a PGR arquivamento de representação criminal de Gilmar Mendes. E o Vieira usou decisões do próprio ministro do Supremo para rebater a acusação de abuso de autoridade em relatório de CPI. É um circo, né? Eu quero ver o que o Gonê vai fazer. Eu quero ver o que o Gonê vai fazer. Porque a ala do Gilmar Mendes, que é a cabeça do Vieira, o mais rápido possível. Informações do Caio Junqueira. A ala do Supremo aposta em inelegibilidade de Alessandro Vieira ainda este ano. A ala do Supremo, atingida diretamente pelo relatório, a ala do Gilmar Mendes, aposta em um processo rápido contra o parlamentar que deve resultar em sua inelegibilidade até o final do ano. A CNN, o interlocutor da corte, diz que Vieira não terá mais paz. Eita, é o brabo, viu? Eu tenho pena? De jeito nenhum. Eu quero que ele rode mesmo. Não tem mais democracia no Brasil. Já não tem precedente, tem nada, sabe? E Alessandro Vieira é o pai da pele das fake news. Nada mais justo do que ele terminar na política sendo perseguido pelas pessoas que ele tanto defendeu e alimentou. Isso é karma. Pra cima dele, ministros. Ah, sem piedade. Sem piedade. Aí vem Pedória. Isso aqui é impagável. O cara confessa, sabe? Assim, confessa. Eu tô vacilão. Relatório do Supremo e por aí vai, né? É apavorante, porque imunidade parlamentar é cláusula pétrea, isso é apavorante. Cara, eu sempre defendi elasticidade de decisão do Supremo. Se eles forem nesse caminho, É muito grave, é muito sério. Relatório do... Ele sempre defendeu a elasticidade. Mas se seguirem por esse caminho é muito sério. Ô cidadão, se a imunidade parlamentar é tão importante assim, por que Daniel Silveira foi preso? Por que o Daniel Silveira foi preso? Me conta aí. Por usar expressões do português tipo surra de gato morto. Surra de gato morto é uma expressão. Eu sonhei. Pelo amor de Deus aí. Não dá pra levar a sério essa gente. Esse pessoal todo tem que ser responsabilizado pelo que eles fizeram. Seja financeiramente, no bolso, né? Porque a gente guarda muito dinheiro. A gente tem que ser responsabilizado. Esse jornalismo aí tem que ser responsabilizado por tudo que eles fizeram. Porque não foi só discurso, não. Uma desumanização, assim, geral. Sem dó nem piedade. Por outro lado, lá vem o Merval Pereira. O da Globo News tá sem paciência com nossos queridíssimos ministros. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, eles transformam em crise institucional numa questão de segurança nacional e mandam investigar, virou até piada. Agora tem que ser investigados pelas relações com o Banco Master. Veja o bolsonarista Merval Pereira. E esse é um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar, né? Então, virou até piada. Tem naqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo, vou botar você no inquérito. Porque
É isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alessandro Vieira e discordo dele ter indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima. O ministro Gilmar Mendes. Hoje eu escrevi na coluna todas não, porque eu esqueci algumas até. Várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisava. É autoproteção. Ele tem toda a razão. Agora, não é o momento, não é o caso. Tem que ser investigado. Tem que encontrar uma maneira de encaminhar esse assunto. Não é com espetáculo que... Pois é, né? Quem poderia imaginar que o Brasil se tornasse daqui, né? Quem poderia imaginar, gente? Eu tava doido pra falar do Banco Master hoje, viu? Quando eu vi essa do Estadão, logo cedo, eu falei, nossa, velho. Eu ia sentar, fazer a festa, sabe? Aí ia dar aquela lacrada, ia meter a foto aqui, fazer uma tabelinha com o valor dos bancos, sabe? Colocar ali Itaú e tudo mais, colocar a foto do Constantino, falar aqui a turma que defende o Banco Central Independente, ó aqui, ó, a nata do golpismo, unido com os liberais. Acorda, brasileiro. Aí eu falei, não, vamos comentar de judiciário, comentar do Flávio, que esses casos, enfim. São os casos judiciários, né? Tem que ir, que é a grande luta da direita, querendo ou não. Aí o Estadão ontem, em seu editorial, resolveu também defender o Alessandro Vieira. Não sei se defendeu o Alessandro Vieira ou bater no judiciário. Abuso de autoridade generalizado. Ele começa o editorial, uns 3, 4 parágrafos, falando que assim, o Alessandro Vieira lacrou. Lacrou, foi aquele relatório... pra lacrar mesmo, pra chamar atenção, virar notícia. Ele tá enfrentando o Supremo. Gente, foi só isso. Foi só pra emocionado mesmo. Aí depois que eles falam isso daí, dito isso, independente se o Alessandro Vieira lacrou ou não, ele tem o direito de lacrar. Ele lacrou, ele tinha que lacrar, realmente é senador, é relator da CPI, não fez nada errado. E aí começa, né? Dito isso, o mau trabalho de um parlamentar não autoriza o espírito de vendetta dos ministros do Supremo por ele atingidos. Retaliar um senador da República que somente apresentou um relatório, que ao fim foi rejeitado pelos seus pares, o Daniel Silveira, né, que só gravou um vídeo de pensamentos que ele teve. Também configura abuso de poder. Eis a ubris do Supremo. Há ministros que se têm como intocáveis, acima das leis, e de quaisquer ações externas que tenham por finalidade trazê-los de volta às bordas da decência e dignidade da magistratura constitucional. Gilmar Mendes, decano da corte, classificou o relatório de Vieira como uma peça tacanha. Um linguajar impróprio para um ministro do Supremo, Mendes afirmou que pessoalmente adora ser desafiado. O ministro ainda prometeu que o Supremo tem um encontro marcado com a fixação de limites para o trabalho das CPIs, em claro desrespeito à Constituição, que distribui as atribuições e prerrogativas de cada um dos poderes. Já o Dias Toffoli, logo quem, foi ainda mais explícito na vocalização da ameaça, afirmando que seus colegas não podem deixar de caçar eleitoralmente aqueles que abusaram da autoridade, atacando instituições para obter voto. Onde já se viu isso? Onde? No Brasil. No caso do Daniel Silveira, no caso de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por coação internacional, Estadão. Você sabia disso? Coação internacional. Inaceitável ministro do Supremo intimidar o senador com tamanha desenvoltura, malgrado Alessandro Vieira ter agido de forma imprudente. Então, você sabia, Estadão, que Eduardo Bolsonaro foi forçado a se exilar e o PGR ficou segurando uma decisão mesmo após o prazo para saber se o passaporte do Eduardo seria ou não sequestrado, né, confiscado. Sabia disso, Estadão? Onde já se viu? No Brasil, ano passado. Essa retórica de confronto só reforça a percepção de que há no seio do Supremo uma compreensão distorcida de seu próprio lugar no arranjo institucional brasileiro. Mesmo quando mal formulados, pedidos de responsabilização de autoridades fazem parte da vida pública. Reagir com juras de revanche sinaliza fraqueza, não força. Essa rinha particular, quem saiu lá em Ada foi a democracia brasileira. Quem não suporta abusos, venham de onde vierem. Aí fala o Leonardo Barreto da CNN. Fechar o pacote aí com a desinstitucionalização do Supremo. Palavra difícil, viu? É isso aqui? Aqui é outra coisa. Já tinha sido mais coisa aí do Estadão que eu ia ficar no cambalhota. Cadê? Coite aqui. O Supremo, ele claramente viveu um processo de desinstitucionalização. Claramente vive um processo de desinstitucionalização e ele está sofrendo as consequências disso e vai tentar refazer esse processo.
mas vai tentar refazer isso, como o Thaís estava trazendo, por meio do uso da força, de uma força simbólica muito importante, que é a cassação do direito de um senador de dizer o que ele pensa. Tá certo, tá errado? Um senador que já responde à ação dizendo o seguinte: isto não tem a menor chance de prosperar. Primeiro, porque eu tenho imunidade parlamentar. Segundo, porque eu estava exercendo a minha função parlamentar. Não estamos dizendo se ele exerceu bem ou exerceu mal, se ele exerceu certo ou exerceu errado. Ele está exercendo algo que a Constituição lhe dá essa prerrogativa. Vai prosperar uma ação dessas? Porque aí nós estamos mexendo com princípios severos. Não, eu ainda posso hoje, claro que os cenários vão mudando, mas hoje, né, 15 de abril, num cenário de inelegibilidade, sim. Claro que daqui a um ano o cenário pode ser outro, daqui a 6 meses, essas coisas na política vão mudando. Agora, tem um efeito correlato disso que está acontecendo muito intensamente, de que esses alvos da política no Supremo, porque não são todos que são alvos da política no Supremo. Quem é alvo da política no Supremo é o Gilmar, é o Zanin, é o Flávio Dino, é o Alexandre e é o Toffoli. Né? Alguns costumam dar muitos motivos para isso, especialmente os dois ligados ao caso Massi, né? O Alexandre e o Dias Toffoli. O Supremo está em tal ebulição contra o Congresso, sim, principalmente em razão desse episódio, mas internamente também. Porque esse grupo se sente acossado pelos outros integrantes do Supremo, André Mendonça, Carmen Lúcia, Fachin, Fux, pelo silêncio deles. E consideram o silêncio deles nesse processo todo como algo que eles não têm o direito de fazer, porque para este grupo, essa ala política, eu chamo assim, eles também têm lá os seus pecados. Pois é, né? Isso é o que virou o Supremo. Não foi por falta de aviso. A imprensa toda, hoje, pra falar a verdade, tá precisando se bolsonarizar, porque isso tudo era coisa de bolsonarista até então. E agora você vê, né? Olha onde nós chegamos. A política do deixar disso nunca funciona. Pra nada. A política do deixar disso, quem vai falar da direita, nunca funciona. A política do deixar disso da imprensa, não, deixa disso, é só pra perseguir o bolsonarismo, depois passa. Onde colocou o Brasil. A política deixa disso da direita, não, vamos na direita, bandeira branca. Olha também onde nos trouxe, né? Mas vamos lá.